Hoje nós vamos tentar implementar uns prompts que foram postados aqui no site Prompts para você e que eu recomendo vocês darem uma olhada nesse site, tem bastante coisa interessante. E eles lançaram um post que me chamou muita atenção, que se chama ChatGPT Inovação 10 Prompts para gerar ideias de negócios lucrativas e validar nichos de mercado. Eu botei a teste esses prompts, eu quero mostrar para vocês aqui qual foi o resultado e como que a gente pode utilizar isso para gerar novos softwares através de web coding ou até mesmo de abrir novas startups, fazer uma grana extra utilizando essas ideias. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é extremamente importante para mim, deixar um comentário se você curtiu o vídeo ou não, deixar um like e compartilhar com os amiguinhos. E é isso, bora lá pro vídeo, vambora! Aqui estamos no site, ele traz aqui 10 prompts prontos para a gente poder botar dentro do nosso ChatGPT. Então não precisa ter uma versão paga, pode ser o chatzinho ali, o basicão. O que ele faz? Ele identifica problemas em nichos com 3 prompts. Ele pede para, por exemplo, a gente vai ter que pegar um nicho, né? Ele não te dá um nicho específico. O que eu fiz? Eu vou usar aqui uma pizzariazinha como exemplo, tá? Quais são os problemas dessa pizzaria? Mas aí você pode pegar ali um dentista, uma academia, todos esses tipos de pequenas empresas, né? Porque a gente não precisa pegar as multinacionais, não. Vamos pegar ali no bairro, pega ali quais são as empresas, quais são os seus problemas mais cotidianos. Então é identificar os problemas do seu nicho. Então ele pede para você listar 10 problemas, depois ele pede para você criar um negócio através desse nicho e, por último, análise de concorrência. Eu apliquei aqui e na minha pizzariazinha de bairro, coloquei ali, ó, liste 10 problemas diários e frustrações recorrentes. Só para deixar um disclaimer aqui, todos esses prompts e o site, o link, eu vou deixar na descrição e também lá no grupo do Telegram. Então, caso você não faça parte do nosso grupo do Telegram, entra lá, todos os prompts que eu coloco aqui no site, do YouTube, tudo eu boto lá, então aproveita, entra no nosso grupo. Pois bem, ele listou aqui para mim quais são os problemas mais urgentes, né, de uma pizzaria, e eu vou resumir bem rápido aqui, que é se perder nos pedidos, endereço errado, atraso, preço de cardápio desatualizado, controle de estoque, erro de produção, taxa de entrega e raio de atuação, motoboy, promoções que dão errado e vira prejuízo e fidelização fraca. Esses são os 10 problemas que normalmente pizzaria de bairro eles têm. E aí eu falei que eu queria criar um negócio em cima desse nicho. E aí ele me trouxe aqui algumas soluções. Ele me trouxe 3 soluções, 5 soluções. A primeira solução é uma atendente por IA no WhatsApp. Basicão, todo mundo já pensou nisso, né? O outro é um painel de pedidos unificado, anti-bagunça, né? O outro seria uma AI de previsão de demanda e um clube de fidelidade via QR Code e análise automática de avaliações. O que eu pensei? A gente pode botar tudo isso dentro de um sisteminha, de um SaaSinho, de alguma coisa do gênero, né? Então, achei legal as ideias. Ele coloca aqui quais são as tecnologias, porque é barato. E aí, por exemplo, o atendente via IA vai usar um LLM, uma regra de fluxo e integração simples via planilha ou painel web. O bot é barato, pode rodar dentro de uma infra leve e cobertura mensal. Cobrar mensalidade. Na verdade, isso aqui é só a primeira ideia, então o que eu pensei foi um pouco mais relevante do que isso. Partindo disso, ele pediu para mim mostrar qual que é o meu concorrente. O que eu fiz? Fui na internet, não sabia quem era concorrente de pizzaria, e o primeiro que me apareceu foi o Simpliza. Se você é da Simpliza, eu só peguei aleatório, tá? Não foi porque eu queria que você fosse o meu concorrente. Pois bem, botei aqui o meu concorrente, que domina o mercado de pizzas, e quais são as 3 falhas, quais são os 3 pontos fracos da Simpliza. E ele me trouxe foco excessivo na simplicidade, falta de profundidade operacional específica para pizzaria,
ferramenta de fidelização, reconhecimento de clientes são básicos e inexistentes, eles não têm, suporte à logística de entrega avançada e limitada. Esses são os maiores pontos fracos do meu concorrente. Lógico que eu precisaria fazer uma pesquisa mais profunda para saber quem é o meu concorrente real. Aí, em seguida, eu falei com base, isso utilizando todos os prompts que estão aqui, tá? Agora, validação e estrutura. Com base nas seguintes ideias de negócio, coloquei o nome do sistema como Didico Pizzas. Eu pedi para ele completar o Value Proposition Canvas, que é o mapa de valor, e definir as tarefas do cliente, as dores, os ganhos, os criadores de ganho e os analgésicos que esse produto oferece, baseando em cima da minha ideia que ele está criando aqui. Perfil de cliente, dono da pizzaria, contexto real, pouco tempo, equipe enxuta, margem apertada e caos de pico. Tarefa do cliente: receber pedidos, não errar pedidos, produzir pizza, ele foi listando todas. Dores, ele listou tudo para mim aqui, bonitinho, do jeito que eu queria. Aí eu pedi 10 sugestões de nomes, que também está aqui, 10 sugestões de nomes criativos. Ele me deu alguns nomes e me falou quais são os melhores, né? Que seria o Forno Flow, Pizza Fila e o Forna IA. Eu acho que o Forno Flow ficaria legal. E aí ele fez o pitch, toda pizzaria de bairro tem o mesmo problema, sexta-feira, ele fez o pitch para mim e me deu uma opinião sincera. Sistema completo de pizzarias e como vender isso, né? O sistema que evita erro, atraso e prejuízo no seu dia de maior movimento. Seguindo com os prompts, conduz uma análise SWOT completa da minha ideia, e ele fez forças, fatores internos, fraquezas, fatores internos, oportunidades, ele me trouxe todas as oportunidades, saturação, diagnosticação, ameaças, leitura estratégica. Trouxe tudo para mim aqui. Qual que era o próximo passo? Quais são os 4 modelos de receita que eu posso fazer para esse software que eu estou pensando em criar, eu posso cobrar? E ele me deu 3 opções. O SaaS clássico, que é uma assinatura mensal, que pagaria um valor fixo, receita, blá blá blá. A assinatura mais uso, que seria um híbrido, né? E o freemium, que seria de graça até determinado ponto e depois começaria a ser cobrado, e comissão por pedido direto. Você cobra uma pequena taxa por pedido fechado dentro do sistema de 1 a 3% sem intermediar. Isso eu acho que seria a melhor forma de cobrar, porque pizzaria ganha muito pouco, né? Eles têm ali muito gasto para ganhar muito pouco em cima de uma pizza, então cobrar um mínimozinho só para ele ter um sistema e não ter que pagar por toda a infra já é um bom começo, e eu acho que isso aí pode virar. E aí ele me trouxe aqui a assinatura mais uso, freemium e comissão. Eu acho que comissão é a melhor. Ele me manda uma recomendação para iniciar, e aí vem o prompt, cria um rascunho detalhado do resumo executivo e análise de mercado. Para quê? Com isso, com esse resumo executivo, pensando com análise de mercado, eu posso vender isso para um investidor anjo ou para uma venture capital, para passar essa ideia. E no final ele me faz um e-mail para mim poder mandar isso. Então aqui eu tenho estruturado o tipo de negócio, o nicho, o sistema, as dores, o que precisa ter esse sistema, o que não pode ter de errado, né? A entrega, os tipos de IA que eu vou utilizar, o sistema, a forma geral dos pontos. Ele me entregou tudo, a forma de cobrar por esse software. E se eu tenho 2 opções aqui, ou eu coloco isso para ser vendido por mim mesmo, eu não tenho um sócio investidor, um investidor anjo, nem nada do gênero, ou, caso seja, eu posso tentar procurar alguém para investir na minha startup. Achei extremamente interessante, achei muito boas as respostas que o ChatGPT trouxe. Dá para você ter uma boa ideia de como implementar para você fazer um softwarezinho. Aqui eu coloquei uma pizzaria, coloquei a coisa mais básica do mundo. Mas como eu falei, bota um dentista, uma academia, e pega algum tipo de trampo e joga aqui e vê quais são as dores e o que você pode resolver. Porque isso, você pode vender esse sisteminha para uma pizzariazinha, ganhar uma grana. Você pode fazer um sistema rodar em nuvem e aí vender para várias pizzarias. Isso te gerar uma grana extra. E se você... vou deixar um linkzinho no card.
pro Vibe Coding, você pode catar toda essa premissa, jogar no ChatGPT e pedir para ele estruturar o projeto para você, e você joga no Vibe Code que nem eu ensinei e estou ensinando no vídeo do cardzinho, que dá uma olhada lá, se não for pelo card, entra no meu canal, procura lá por Vibe Coding, é o primeiro vídeo que eu fiz, tem a primeira parte, e lá eu tô ensinando como você desenvolver o seu software sem saber muito de programação, apesar de eu falar que é importante você saber, mas para dar aquele start inicial, acho que vale a pena, e isso aqui pode ser uma grande saída para você criar o seu próprio sistema. Basicamente é isso. Eu curti bastante a ideia do portal ali de prompts para você. Dê uma olhada lá no site, tem bastante coisa. Eu vou deixar o link na descrição. Me conta aí se vocês têm algum outro site, manda para mim aí nos comentários. E me siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no bumbum.